Hoje estou aqui acompanhada por uma colega da área, a doutora Beatriz Pereira, relacionada a crianças e adolescentes, igualmente mãe. Curiosamente, temos filhas da mesma idade, exatamente com o mesmo número de meses, o que é um aspecto assim peculiar. Que também tem especializado na área perinatal e aqui no acompanhamento com mães. Neste momento está grávida, vai ter gêmeos, por isso tem um percurso aqui também muito interessante pela frente, esperemos nós, e que espero que seja muito recompensador mais para a frente. Este vídeo, como já sabem, vem aqui na sequência desta linha que tenho feito, do tema da maternidade e empreendedorismo, por isso também quero agradecer à Beatriz por ter aceito este convite, por poder estar aqui e termos esta conversa. Espero que seja desconstruída, que eu normalmente tenho essa preocupação, vai esse cuidado em mente, mas também seja de alguma forma prazerosa para ambas, né? Que seja um tempo bem aproveitado. Sim, muito obrigada pelo convite e pela apresentação. Nada. Olha, vou começar com a questão que faço a todas as convidadas da mesma forma, porque acho que é uma questão quase chave, que é como é que defines a questão o tema, vá, da maternidade, o que é que representa para ti? Do ponto de vista pessoal ou profissional? Do ponto Podes de falar vista dos dois. pessoal. É que depois tem essas duas perspectivas, podes falar dos dois. Uhum, uhum. É assim, para mim, a maternidade, em termos pessoais, é quase como um objetivo de vida. Ou seja, eu sempre me imaginei como mãe e sempre achei que seria o meu propósito último em termos de objetivos pessoais, porque é como se fosse o legado que eu espero deixar aqui. Ou seja, eu posso fazer muita coisa profissionalmente, que até pode deixar marcas de certa forma, mas acho que o melhor contributo que eu posso dar para a sociedade é criar bons filhos, bons cidadãos. Por isso, para mim, a maternidade acaba por ser o meu propósito de vida. Mas não é assim para toda a gente, nem tem que ser, obviamente. E então, profissionalmente, a maternidade pode ser muitas coisas, porque para algumas pessoas é o mesmo que para mim, para outras pode ser visto como um obstáculo na vida que tem que ser trabalhado, para muitas outras, pode ser consequência de vivências não tão positivas e por isso nós temos que conseguir englobar todas as perspectivas de maternidade e aceitar que não é igual para toda a gente. Eu já respondi esta questão das outras gravações que fiz, mas só vou dar aqui este pequeno apontamento. Eu concordo sem dúvida, também na perspectiva a pessoal, que acho que é uma grande oportunidade de podermos, lá está, termos nas nossas próprias mãos este desafio de criar vida e sermos responsável por ela, mas também acaba por ter aqui o outra face da moeda, não é? Que à par desta responsabilidade da dádiva que funciona também, que é, no fundo, também acarreta aqui o impacto que sabemos que vamos deixar, não é? Podemos tanto deixar um impacto que é muito bom e depois se prolonga ao longo de gerações, como também podemos ter um impacto possivelmente negativo e tudo o que isso acarreta. Por isso pode ser uma vivência muito ambivalente, por isso para mim também foi uma decisão que foi pensada a longo prazo, tendo em conta isso, porque mesmo acho que com a nossa profissão também temos muito esta perspectiva de o que é que nós queremos deixar e que forma é que queremos impactar as outras pessoas e especialmente pessoas que partem da nossa representação enquanto pessoas, não é? Uhum, uhum. Portanto, por aí. De que forma é que dirias que o papel, a função enquanto psicóloga foi impactada pelo acréscimo do papel de mãe? Ok, isso é muito interessante. Porque eu sempre trabalhei com crianças e adolescentes desde que me formei. No meu doutoramento voltei a trabalhar com crianças e adolescentes, sempre foi o meu foco, e sempre gostei muito e achei sempre muito gratificante. O que acontece é que a partir do momento em que eu sou mãe, começo a ver uma série de coisas de outra forma. Claro que uma profissional que não seja mãe pode ser boa profissional na mesma, porque estuda, tem supervisão, treina muito, mas eu sinto que a maternidade me trouxe, por um lado, mais empatia
para com outros pais e compreender algumas dificuldades que muitas vezes eu poderia ser um bocadinho inflexível, ou seja, algumas coisas que eu dizia, mas como é que é possível uns pais fazerem isto quando isto não é o melhor para o desenvolvimento da criança? E eu acho que a maternidade me trouxe mais empatia. Nesse aspecto de perceber que realmente existem dificuldades e obstáculos e às vezes as famílias não têm recursos, não estou a falar só de financeiro, mas em termos de informação, de apoio, para fazer melhor. Eu acho que a maternidade me trouxe esta perspectiva de que realmente cada um está a fazer, sem dúvida, o melhor que pode e sabe com aquilo que tem e conhece. E eu acho que a maternidade me trouxe isso. E por outro lado, veio-me trazer também outros interesses, e daí que no último ano eu tenho trabalhado muito mais as questões da perinatalidade, porque vejo que realmente é uma coisa que me diz muito, e que por isso, para além de eu trabalhar com as crianças e adolescentes, acho que faz todo o sentido trabalhar com as mães, com as famílias no geral. Porque a maioria, se não todos os problemas que eu atendo em consultório com crianças e adolescentes, parte dos pais. Então, se nós trabalharmos isso, já na gravidez e no pós-parto, poderíamos evitar muitas questões emocionais e de dificuldades que depois chegam ao consultório com 6, 7, 8, 9 anos de idade. E por isso sinto que a maternidade também me trouxe aqui um maior interesse por explorar outras áreas dentro da psicologia para poder complementar aquilo que eu já fazia. Eu diria que tem sido este impacto da minha experiência, pessoal na prática profissional. Fizeste-me recordar de dois aspectos. Eu também estive em centro de saúde no meu estágio curricular e na altura fizemos uma sessão, organizámos uma sessão para grávidas e latentes de primeira experiência, não havia eram todas primeiras experiências. E recordo-me do quão impactante aquilo foi, porque na altura já tinha ideia que eventualmente ser mãe também estaria nos meus planos, se bem que não de Uhum. curto prazo, mas que estaria. E lembro-me do impacto que aquilo teve em mim no sentido de pensar, isto é um evento único, ou seja, vai-se fazer esta atividade e é pontual, não se repete nem Uhum. se continua. E de pensar no impacto que aquilo teve para as grávidas que estavam a participar, e as latentes também, mas para as mulheres que estavam a participar naquele evento e pensar no impacto que teria se houvesse continuidade. Por isso, teve pensar sem dúvida também o tornar-me bem num impacto positivo que tem, haver aqui a componente do acompanhamento que me estavas a falar dentro da tua intervenção, apesar de eu neste momento focar mais na questão de adultos e jovens adultos, a minha dissertação também foi sobre a população infantil. Isso eu Uhum. tenho assim um gosto especial por crianças, só praticamente desde sempre. Um, e lembro-me na altura de ter pensado, e até isto surgiu no contexto de uma entrevista que dei há pouco tempo, de me terem proposto o que é que seria perguntar. O que é que seria interessante se eu pudesse ter impacto para mudar alguma coisa, o que é que eu acrescentaria nos programas de prevenção mesmo de prevenção de maus tratos ou outras questões, ou de promoção de desenvolvimento infantil. E na altura até apontei isso, que houvesse mesmo ou programas estruturados de apoio à gravidez e de promoção de saúde mental durante, ou que, se não há no público possibilidade para tal, que haja quase que tipo cheques, como há os cheques dentista, sabes? Para apoio, a Certo. pessoa vai ao privado e é um cheque dentista, para que houvesse também um cheque de apoio à saúde mental no período de gravidez e para Natal, porque sabemos que é um período que é sensível por todas as questões, né? Por causa da questão hormonal, por tudo o que isso implica, mas não só, pelas remodelações em termos de identidade e que as pessoas sentem-se muito desamparadas no que é que isso significa sobre si mesmas, não é? E nós, enquanto mulheres, também sentimos isso, não é? Porque temos profissionais que não temos, não passamos por isso e não, agora estás a passar, acredito, eu, pela segunda vez, não é? Portanto, ainda mais uma camada se acresce. Sim. Portanto, fez-me pensar nisso, no quão poderia ser interessante se houvesse este apoio, esta promoção, para que não se escurasse o papel enquanto mesmo, não se pensasse só no período pós-parto, que depois parece que já se está a intervir depois da condição se instalar e depois mais tarde, não é? Depois das crianças já nascerem e se desenvolverem,
e estamos a correr atrás do tempo e se pudesse intervir previamente para evitar que estas questões sequer se Uhum. instalassem. E o quão isso Completamente. seria produtivo e interessante, na verdade, não é? Sim, porque o pós-parto, ou seja, uma depressão pós-parto, nem sempre se desenvolve no pós-parto, ou seja, na gravidez há muita coisa que se poderia fazer para trabalhar, esse pós-parto. Mesmo a criação de redes de apoio, fala-se muito da criação de rede de apoio e muitas vezes a mulher cria ou procura a rede de apoio depois da criança nascer. E esta rede de apoio deveria ser criada na gravidez, começar a contactar pessoas, a contactar, isto parece formal, mas ok, qual vai ser o papel do meu marido ou do meu companheiro? Qual vai ser o papel dos avós? Qual vai ser o papel dos padrinhos? Eu tenho alguém que me pode ajudar com esta tarefa? Quem é que me pode ajudar nesta parte aqui? E essa criação deveria ser na gravidez, até para, lá está, depois evitarmos uma sobrecarga no pós-parto, por isso faria todo o sentido. Não sei se isso vai acontecer num futuro próximo, até porque, pronto, apesar de se continuar a dizer que existem muitas iniciativas de apoio à natalidade, muitas outras continuam a ser chumbadas. Ainda agora foi chumbado a licença de 6 meses, por Sim, também isso. fiquei revoltada. Por isso, não sei se fariam cheques, de apoio, perinatal, por assim dizer, mas seria, claro, muito interessante. Se tivesses poder de, ou seja, isto não é para ser controverso, ok? Isto é só Uhum. uma questão aberta, de alterar alguma política ou de colocar algum programa de prevenção ou de intervenção específico, o que é que, ou seja, se tivesses o poder nas tuas mãos, o que é que criarias? Mas em relação a quê? Ao que estamos a falar desta Desenvolvimento questão infantil, maternidade? mais da maternidade, sim. Da maternidade. Em termos de políticas, provavelmente, mudaria, lá está, o apoio pré-natal, que já é feita bastante coisa. Nós temos aulas de preparação para o parto bastante boas, também sei que há muitas desatualizadas, mas Eu temos fui desse caso. Eu temos fui do aulas de caso. preparação para o parto bastante boas, mas acho que deveria ser englobado nessas aulas a componente psicológica, porque nas aulas é muito a parte, lá está, física, e dos cuidados do bebê e do enxoval e tudo mais, e da amamentação, que são muito importantes, mas deveria ser também trabalhado muito a questão psicológica. Um, e, e depois, eu acho que era mesmo importante mudar era mentalidades, na verdade. Ou seja, nós temos exemplos de países, mais os países nórdicos, que dão um valor à maternidade que nós ainda não damos. E, por exemplo, a possibilidade de uma família escolher ficar com a criança em casa até aos 3 anos, eu acho que iria facilitar muita coisa. Porque quando nós pensamos, em depressão pós-parto e o que seja, muitas vezes vem da pressão que a mulher sente para conseguir fazer tudo na mesma. Ou seja, vamos imaginar, nós somos psicólogas, temos o bebê e estamos a usufruir da nossa licença. Mas nós já estamos a pensar, como é que nós vamos regressar a consultas se trabalharmos em consultório? Vamos ter a mesma carteira de clientes ou os clientes, entretanto, foram procurar outra pessoa que é super pertinente porque há casos em que não dá para esperar 6 meses ou 4 meses de licença. Então, de repente, nós estamos preocupadas que temos um bebé para cuidar, com todas as pressões que isso engloba. Temos a pressão de se vamos ter vaga ou não num estabelecimento, de ensino, que vá de encontro àquilo que nós acreditamos, que essa é outra questão. Acho que as metodologias de ensino e os programas educativos têm muito que trabalhar ainda. E estamos preocupadas financeiramente também. Como é que vai ser o regresso ao trabalho? Como é que não vai ser? Vamos ser postas de lado porque estivemos fora durante um período? Não vamos ser? E isso vai impactar muito a forma como nós vamos maternar, porque não estamos, apesar de estarmos de licença, estamos preocupadas com mil e uma coisas e não só com viver a maternidade em si.
E por isso, para além de programas de prevenção e de consciencialização que eu acho muito importantes, acho que era de facto importante nós termos políticas para que a família possa ser família durante mais tempo. Até porque isso Sim, ia sim. poupar dinheiro. Eu não sei, eu acho que o Estado às vezes não pensa, porque isso a longo prazo iria poupar dinheiro. Sim, porque vê-se até até eu vi um post qualquer sobre isso há pouco tempo, até ainda bem que falaste disso, no sentido até do dinheiro que a Segurança Social e o próprio Estado acabam por gastar quando há necessidade de colocar baixa, seja da mãe ou do pai, por doença da criança, pouco tempo depois de ter regressado, seja da criança ficar e ter de gastar na mesma. Portanto, Uhum. se forma, evitava-se que houvesse esse gasto logo a seguir e acaba por até se promover mais tempo de qualidade na tríade não é? Entre a Uhum. mãe, o pai e o bebé, e acaba por também haver uma melhor ligação e depois prevenimos problemas de vinculação e tudo o que isso Sim. está mais para a frente, por isso, sem dúvida, sim. Isto tudo nós estamos a falar medidas se tivéssemos o poder nas mãos, não é? No mundo Sim, ideal. sim, não temos, não tenho. Infelizmente, eu também fiz uma pergunta assim desafiante. Nós falamos muito no nosso trabalho também enquanto psicólogas em ajustamento de expectativas. Eu também não sei se poderá ser também pela questão de ter tornado pública a questão da minha própria maternidade, que também me tem chegado mais, ou futuras mães, ou mulheres que também querem ter no seu custo de vida aqui a maternidade, ou pessoas que já são, mulheres que já são mães também e que trazem os seus desafios neste campo. Mas nós, com a nossa visão profissional, também não ficamos aqui impunes, vá, não, continuamos a viver na mesma as frustrações enquanto pessoas, não é? Enquanto mães e tudo o que isso implica. Por Uhum. isso, assim, que lidas com as próprias frustrações que o papel de Uhum. mãe representa no Uhum. seu dia a dia? Uhum. Isso é interessante porque eu até costumo dizer que às vezes ser ignorante ajuda mais, porque porque principalmente nós da área da psicologia, quem trabalha com crianças e adolescentes com dificuldades, então Uh, agora giro muito melhor, mas quando foi a gravidez da Carminho, e eu tive uma gravidez de risco, com uma restrição de crescimento, que me davam a probabilidade dela nascer a partir das 28 semanas muito grande, automaticamente no meu cérebro ativa-se todas as preocupações de eu trabalho com crianças com paralisia cerebral, com autismo, com outros tipos de problemas de desenvolvimento, e quando eu vou ver os fatores de risco destas problemáticas, um dos grandes fatores de risco é um nascimento prematuro. Então, às vezes preferia não saber destas coisas. Às vezes preferia não saber o que é paralisia cerebral, o que é que causa a paralisia cerebral, como é que é viver com paralisia cerebral, etc, etc. E por isso, às vezes é mais difícil porque eu atendo tantos casos que é quase inevitável que eu pense, meu Deus, se isto me acontece na minha maternidade. Com o tempo, uma pessoa aprende a relativizar. Os psicólogos também procuram ajuda psicológica, isto é muito importante, não é? Nós também precisamos de lidar com as nossas próprias questões, até para depois podermos ajudar melhor os outros. Sim, E sem então, dúvida. o que eu tento ser é muito prática e acho que ajuda que o pai da minha filha e dos meus futuros filhos, é das exatas, então, é muito mais concreto do que eu em tudo. E ajuda muito quando eu começo a divagar, ajuda muito a tornar as coisas mais objetivas e a colocar os pés no chão. E então eu tento ser muito prática e ver qual é a evidência que eu tenho para que isto corra bem, para que isto corra mal e ter bom senso. Então nós tentamos relativizar e simplificar tudo ao máximo para não vivermos com demasiada ansiedade todas as nossas preocupações, que claro que existem, não é? E depois procurar informação validada, que acho que o facto também
por um lado, ser psicóloga, por outro lado, ter sido investigadora há muitos anos, ajuda-me a olhar criticamente para a informação, que nós agora temos acesso à informação, que é um exagero. É ótimo nós conseguirmos ter Por acesso. vezes contraditória, a questão também é essa, é que temos Exato. informação que se contradiz uma à outra. Exato, exato. E por isso, por um lado, é ótimo nós termos acesso fácil à informação que os nossos pais não tinham e tinham muito mais dúvidas do que nós, mas por outro lado, às vezes também é assoberbante a quantidade de informação que temos e que nos faz estar constantemente a duvidar se somos boas mães, se não somos boas mães. E eu acho que o facto de ter sido investigadora há tanto tempo também me ajuda a olhar para a informação de forma mais crítica e não entrar em paranoias com tudo, não ser, sei lá, mesmo a questão do zero telas. Sim, zero telas, mas a questão é, dar 10 minutos de telas à criança. Se todo o dia foi extremamente ativo, vai ser isso que vai prejudicar imenso o desenvolvimento da criança? Não, vamos colocar vários fatores na balança. Se eu realmente, por algum motivo, estou sozinha e preciso fazer o jantar e a Carminho não está bem com nada e eu não consigo fazer o jantar, não são 10 minutos a ver as músicas do Panda. Se ela já teve o dia todo no parque, na natureza, a ler histórias e tudo mais, não vai ser isso que vai prejudicar o desenvolvimento da minha filha. Então acho que é isto, é tentar relativizar um bocadinho, perceber quais são as evidências, procurar informação válida e não entrar muito em paranoias, porque é fácil entrar em paranoias. Pois é, esta pressão, ainda bem que falaste nisso, né? Esta pressão parece que é, como temos este papel profissional, que temos de saber lidar com as coisas já previamente, não é? Parece que não Sim. podemos viver a experiência enquanto mães. É. Não, tem de ser mãe e Uhum. psicóloga ao mesmo tempo, tem de ser psicóloga de si mesma, porque tem conhecimento técnico para saber lidar com a situação. Claro, E parece que claro. nos esquecemos da base que está por trás, não é? Que é o isto do acolher a própria experiência e perceber o que ela significa para nós. Uhum. E no meu caso, acabei por ser também. Claro que isto é uma jornada, claro que tenho dias que são mais difíceis face a outros, não é? Pronto, eu também Uhum. tenho agora, eu parti um pé esta semana, portanto, a minha filha agora acha que o meu, Melhor. o meu pé é um brinquedo, não é? A minha bota especial é um brinquedo para ela, portanto, isto é também saber lidar com a frustração da dor sempre que ela brinca com a minha bota. Isto Uhum. é um momento de aprendizagem e experiência para ela também perceber limites e perceber o que é que isto significa. Portanto, também é o exemplo disso. Mas como estava a dizer, no meu caso também, como é que faço para lidar com frustrações? No fundo, um pouco isto, de conseguir também acolher a experiência do que é para mim cada dia, o que é que isto representa sobre mim, não esquecendo da ambivalência do próprio processo em si, que cada vez que cresço enquanto mãe, enquanto pessoa, sei que é uma escolha, isto a abdicar de outros aspectos, né? Que quando escolhemos um caminho, há outro que fica por sem ser, não é? Que nunca é escolhido, e de certa forma aprender a fazer as pazes com isso, que uma frustração significa um modo de lidar com ele, significa uma escolha, portanto, fazer as pazes com essa escolha e tentar melhorar um pouco dia após dia, para me tornar também um modelo para ela, não é? Que é isso que acho que tanto eu como o pai da Camila tentamos representar para ela também como modelo para que ela própria consiga acolher as suas emoções, nomeá-las, identificá-las, tudo o que temos que é positivo, mas também dar espaço para poder ficar perdida se assim for necessário, porque nós também não temos as respostas todas e sem dúvida que nós, enquanto psicólogos, também precisamos do nosso próprio processo terapêutico. Eu também faço terapia, portanto, não tenho problema nenhum em dizer, já o disse antes. Acho que é estruturante, tendo em conta que também temos uma profissão desgastante em termos de empatia e de compaixão para com os outros, por isso também é outro desafio, que é conseguirmos ter tolerância e compaixão com os nossos filhos quando já gastámos uma grande dose dela durante o dia, e ainda conseguimos ter reserva à noite para Sim. nós e para eles. Por isso, mais um desafio por aí. Por isso, agora, se calhar, ia-te focar nesta parte que estava aqui a referir. Como é que preserva, ou seja, como é que fazes esta transição entre, imagina, acabas as consultas e vais estar para caminho. Como é que fazes esta transição entre agora o papel de psicóloga profissional fica na caixa, se é que fica Uhum. completamente na caixa, não é? E depois Sim. vou passar para mãe. É assim, há dias que corre melhor do que outros. Eu tenho ido tomando medidas que vou aprendendo
que são necessárias, porque inevitavelmente, por muito profissionais que nós sejamos, nós acabamos por viver os problemas das pessoas que atendemos. E com crianças e adolescentes, então, nós queremos o melhor, nós queremos que tudo corra pelo melhor para aquela criança e adolescente. E é quase inevitável vir para casa e pensar em determinado aspecto. Imagina, tem uma adolescente que tem fobia social e não conseguia ir às aulas presenciais. Eu fico a pensar, eu se dei consulta na segunda, eu na terça estou a pensar, será que ela hoje conseguiu ir às aulas? É quase inevitável. E depois, eu acho que o facto de ter uma página profissional pública ainda me dificulta mais este desligar, porque eu recebo mensagens constantemente. Os pais dos meninos que eu atendo acabam por ter acesso fácil a mim, não só através da clínica, porque encontraram o meu Instagram e pronto, têm alguma dúvida e até mandam mensagem pelo Instagram. Então eu fui tentando criar algumas estratégias, nomeadamente tentar não responder, eu digo tentar porque nem sempre é possível, mas tentar não responder a partir de determinado horário e eu tento mesmo fazer o exercício de desligar. Imagina, acaba o dia de consultas, venho no carro, agora não venho porque estou online até ter os bebés, mas ouvir 10 minutos de música que não tenha nada a ver com introspecção, que é para mudar o chip, ir buscar a minha filha e foco-me inteiramente na minha filha e tentar não responder a mensagens, que nem sempre corre bem, porque imagina, às vezes recebo uma mensagem de alguém que eu estou a acompanhar que é um caso mesmo complicado e o meu instinto é querer salvar a pessoa. E eu já sei que a minha responsabilidade não é salvar a pessoa, mas inevitavelmente isso acaba por acontecer. Então eu tento criar estas barreiras de, ok, a Beatriz, psicóloga, acabou esta hora e agora eu vou viver a Beatriz Bia, que no mundo pessoal sou mais Bia do que Beatriz. E é isso, e que são pessoas diferentes, mesmo em termos de personalidade, são pessoas diferentes. Então, vou fazer os meus hobbies que não têm a ver com a psicologia, vou estar com as minhas pessoas que não têm a ver com a psicologia e tento desligar, assim. Mas nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. Sim, eu também já falei disto num vídeo anterior, da importância também de certa forma, dos rituais. Não é que seja algo necessariamente padronizado, mas haver uma certa consistência para conseguirmos ter tempo para poder fechar um papel e poder dedicar a outro. Eu também dou numa clínica, mas essencialmente é online, por isso também sou eu que vou buscar a minha filha quando tenho os dois pés funcionais, não é? Sim, Mas sou eu que vou buscar normalmente a Camila à creche, portanto também tenho essa preocupação, vá, positivamente de poder fechar o papel enquanto psicóloga para depois transitar para regressar no fundo, ou de mãe, e como trabalho muito questões de trauma em consulta, até faço mesmo exercícios de regulação do sistema nervoso, mesmo para me centrar comigo mesma e agora sou eu, são as minhas necessidades, a minha vida, as minhas emoções, por isso estar em pleno comigo mesma para depois, quando receber a Camila, poder ser a mãe, não é? A presença que sim, ela tanto ansiou durante o dia, não é? Que regressasse e poder estar lá para ela. Só que nem sempre é assim tão fácil, lá está, de fechar completamente essa porta, porque também me acontece isso. Também tenho clientes que me enviam mensagem, ou porque tiveram uma crise, ou porque precisam de alterar consulta, ou porque querem antecipar, ou porque têm uma notícia muito importante e não conseguiam, não sabem muito bem como gerir e enviam mensagem. Portanto, tenho estes desafios que vão surgindo e tento também avaliar quais são os que eventualmente necessitam da minha resposta urgentemente e no momento, e aqueles que não é? Tento acabar por remeter para quando é o momento deles. Mas noto isso, noto muito quando estou a responder a alguém que é mesmo importante, que a Camila repara e fica a ver, mamã, e faz mesmo o símbolo do telefone, como que estás aí ao sim, telefone. Quase que é sim, o alerta, de estou aqui, eu e estás tu ao telefone, não é? Por sim, isso às sim. vezes invade-me aquele sentimento de culpa, de não estou completamente no papel enquanto mãe. Não é? Uhum. Não quero transmitir que ela tem de competir pela minha atenção face a um dispositivo, não é?
Uhum. faça a algo, por isso depois acaba por remeter o telefone para o descanso, não é? Para outro local e empenhar-me naquela tarefa. A tarefa não é no mais importante, não é? No fundo, que é Sim. ser mãe. Mas por vezes invade-me esta percepção de alguma culpa, não é? De o que é que Uhum. estou a transmitir, não é? Não quero que ela sinta que é secundária na minha vida. E também te colocava esta questão, se às vezes também é algo que dás por ti a sentir. É assim, eu acho que todas as boas mães têm sempre culpa de alguma coisa. Pois. Sempre. Eu acho que nós vamos sempre sentir culpa, às vezes por coisas mínimas. Mas por acaso a Carminha é muito verbal, por isso eu quase que nem tenho hipótese que ainda ontem, por acaso, o dia foi mais corrido, então acabei de editar um Reels, estava no parque com ela, eu estava sentada no banco do parque. E depois pensei, olha, se não publicar o Reels hoje, que se lixe, porque ela estava sempre, oh mãe, olha, olha, que era para eu ver ela a descer de escorrega. Eu, sim, filha, a mãe está a ver, e depois voltava a tentar editar o Reels. E ela, oh mãe. Por isso, esta chamada faz Sim, com que eu seja trazida para o mundo real facilmente. Mas sim, claro que sim, tenho dias em que sinto culpa. Eu normalmente, eu desde que fui mãe, tento colocar até limites de horários em termos de agenda, de ok, não atendo mais do que isto. Mas efetivamente há exceções, porque há famílias que os horários de trabalho são complicados, ou a criança tem aulas até tarde, ou o que seja, e eu acabo por, num caso ou outro, abrir a exceção e atender até mais tarde. E nesses dias eu sinto-me de género, meu Deus, eu só vou estar com a minha filha para jantar, dar banho e cama. E aí eu fico com uma culpa grande. Mas depois também tento pensar em todos os outros momentos, que é de facto a minha filha e a educadora dela já disse isto, é privilegiada porque ela é das últimas a ir para a creche, porque eu trabalho por conta própria e giro o meu próprio horário, isso é um benefício. Então ela é das últimas a chegar à creche. É das primeiras a vir embora, porque eu normalmente tento ir buscá-la 4h30, 5 horas. Quando eu não vou, tento que vão os avós ou a madrinha, já para ela não ficar demasiado tempo lá. E fins de semana são fins de semana, e eu tento ser o máximo presente em tudo. Vou com ela à natação, tento ir com ela ao parque quase todos os dias e incluí-la nas minhas atividades. Por isso, o que eu penso nesses dias, quando me bate a culpa, é: ok, este é um dia, não é o ano todo. Se fosse o ano todo, seria seria mau. mais representativo. Sim. E pronto, e uma pessoa vai gerindo, mas eu acho que todas as boas mães sentem culpa e questionam-se se são boas mães. Sim, faz parte. Acho que é, de certa forma, uma experiência compartilhada. Vai-nos aqui no que Uhum. sentido a humanidade comum, não é? Sim, Também se sim. fala na psicologia. Olha, estava-me aqui a acordar já quando transitamos aqui para uma fase mais final, mais desta conversa, ou seja, se fizéssemos uma viagem aqui ao futuro, eu gosto também de Uhum. propor este exercício aos clientes e também gosto de aplicá-lo comigo, tanto viagens ao passado, quando são necessárias, como também ao futuro. Podendo imaginar como é que seria no futuro, como é que gostarias que a Carminho te descrevesse? Ou seja, se a Carminho mais para mais no futuro, não é? Olhasse para ti, o teu percurso enquanto mãe, o que é que gostarias que ela levasse? Uma mãe disponível. Quero muito que ela sinta que sou uma mãe disponível. Uma mãe alegre, porque isto é uma coisa engraçada. É quem trabalha com crianças e pede para desenhar famílias. Muitas vezes as crianças dizem: o pai é divertido, a mãe está sempre chateada. E isto percebe-se porquê. Claro que o pai é divertido. Hoje em dia ainda cai muito mais sobre a mãe do que sobre o pai. Por Sim, muito que tenhamos pais cada vez mais presentes, e temos, e ainda bem, ainda acaba por cair muito sobre a mãe. Até por questões biológicas. Por exemplo, quem decide amamentar até sim, tarde. O pai não consegue amamentar, pronto, e já aí está a dar mais uma sobrecarga à mulher, por muito que o pai depois faça as outras coisas todas. E por isso, como eu tenho esta perspectiva de que as crianças olham muito para a mãe, como a mãe está sempre irritada, está sempre cansada, está sempre. Pronto, eu quero que a Carminho me veja como uma mãe alegre, uma mãe
que apoia as necessidades dela e não o que a própria mãe espera, dela. Acho que isso também é muito importante. Também nos atendimentos eu vejo muito isso, que às vezes os pais transpõem para os filhos aquilo que esperam deles e não permitem que sejam os filhos a escolher. E isto às vezes em coisas simples, o desporto. Ah, eu quero que a minha filha faça balé, mas a minha filha quer fazer karaté. Então que faça karaté. E eu quero que ela sinta que eu estou lá para as necessidades dela e não para aquilo que eu espero dela, o que eu gostaria de ter feito quando tinha a idade dela. E que ela também me veja como uma mulher, que luta pelas coisas, também para ser exemplo para ela, de que ela sinta que pode ser o que ela quiser. Eu acho isso muito importante, que ela sinta que, pronto, que pode ser mesmo o que ela quiser. E mesmo se a decisão dela for a maternidade, que foi a minha e que continua a ser, que ela veja que a maternidade não é um obstáculo para nada. Porque não quero que ela veja de género, eu não quero ser mãe porque a minha mãe teve que abdicar de muito. Não, eu quero que ela veja que é o contrário. Eu, por ter sido mãe, ainda me deu mais vontade de ir atrás e de fazer dar certo para ser exemplo para os meus filhos. Por isso, eu acho que essas seriam as coisas mais que eu gostava que ela visse em mim. Estava-te a ouvir e a pensar no anúncio que foi feito ontem. Acho que ontem houve uma celebridade qualquer, agora não me recordo o nome, isto nota-se que eu não, não sou nada atenta a estas questões, mas recordo-me ter visto qualquer coisa com uma celebridade. Foi a uma cerimónia de prémios e que se descobriu que está grávida A pela, Brianna, eu partilhei nos pela stories. terceira vez e as pessoas a Sim, comentarem como é que é possível, porque é a terceira sim, vez, não sim. sei o quê. Uhum. E eu a pensar, impossível. Sim, é uma pessoa bem-sucedida, sem dúvida, não é? Completamente Acho que é a dona mulher do mais seu rica futuro do e da sua mundo, por vida. isso. Portanto, como é que há ainda esta capacidade de criticar uma escolha de continuar a construir família e as pessoas a colocar em causa: "Ai, agora é que a vida vai dar torto para ela, porque ela não vai conseguir Uhum. aguentar tudo e ter filhos e mais um, e agora já Uhum. ainda há uma esta visão muito, parece, de certa forma, um bocadinho patriarcal, não é? O pai pode dedicar-se e ter e fazer, e a mãe ainda tem de abdicar da sua vida e do seu futuro profissional a poder ter dedicar-se ao projeto da maternidade. Por isso, acho que ainda há esta visão limitativa. Por isso é que também, de certa forma, quis também criar esta rubrica da maternidade e empreendedorismo para também Sim, desafiar aliás, no sentido de podemos ser mulheres, mães e empreendedoras ao mesmo tempo e ser igualmente bem-sucedidas em toda. Quer dizer, não é que ao sermos mães queiramos ser bem-sucedidas, não é? Queremos é poder ter o melhor papel possível, mas que consigamos ser realizadas nos vários papéis e não ter de optar por alguns ou por algum. Também vejo essa crença nas pessoas que atendo. Parece, não, eu tenho de escolher e ser bem-sucedida numa área, não posso ser em todas, eu tenho de ser muito seletiva. Porque me disseram que eu tenho de escolher, portanto, eu não posso ter tudo, porque querer ter tudo é ser muito ambiciosa. Até eu mesmo vejo isto, mesmo até em relação à maternidade, né? Eu ou sou bom pai, ou sou boa empresária. O que é interessante porque às vezes vê-se o homem como aquele ser quase, não consegue fazer tudo e também tem estas questões existenciais. Ainda bem que assim é, torna-o humano, e vulnerável, não é? Que defendemos tanto a questão da vulnerabilidade. Portanto, da minha perspectiva pessoal, é um bocadinho isto. Também já falei do que é que gostaria que a Camila levasse do meu papel e da minha representação enquanto mãe, e revejo-me também no testemunho que estavas a partilhar, não é? No sentido de incentivar esta autenticidade e ela poder ser livre para poder escolher ser o que quiser, poder ter as escolhas que lhe fizerem mais sentido no mundo que parece que, por um lado, quer-se incentivar a liberdade, mas por outro lado, castra-se tanto tudo o que é fora da sim, eu caixa. tenho dúvidas se o mundo quer incentivar a liberdade ou se é liberdade só para um lado. Pois, Eu às vezes acho que é diferente, é liberdade, tens liberdade desde que seja conforme a manada. certo. Se É. for contra a manada já não há liberdade. Então eu acho que sim, que é isso. Olha, uma mensagem final para pais, mães, pessoas que estejam a pensar em embarcar neste projeto, o que é que gostarias de deixar? Eu diria que a maternidade não é o obstáculo, mas é o combustível, porque a lógica é
a frase que nós temos que dizer não é ai, agora que eu sou mãe não vai dar certo, é não, agora que eu sou mãe tem que dar certo. E por isso eu vejo a maternidade como um impulsionador que nos dá coragem para tirar ideias do papel que não tivemos até aquele momento. E por isso empreender veio porque eu fui mãe, porque senão, se calhar hoje em dia ainda estava a trabalhar por conta de outrem. E empreender veio para eu poder ser a mãe que eu queria ser, com liberdade de horário, com presença, com disposição. E por isso eu acho que é isto: ser mãe não é um obstáculo, é um impulsionador para sermos mais e melhor. Acredito muito nisto. Vejo-me 100%. Eu também trabalhava por conta de outra, e como também já falei noutros vídeos, e também acabei por ter aqui a decisão de tomar o futuro pelas minhas rédeas e poder empreender para poder, lá está, representar o papel de mãe na melhor dimensão possível no que eu considerava. Portanto, também foi, lá está, como estava a dizer há bocadinho, poder escolher e estar disposta a abdicar de um caminho que aparentemente parecia mais seguro para embarcar por um que era mais inseguro, mas que ao mesmo tempo traria consequências positivas a longo prazo que eu sabia que não queria abdicar, mesmo em termos de, lá está, de disponibilidade, que estavas a referir, mas também da presença na vida da Camila, que sabia que um trabalho por conta de outra, e na medida que eu tinha, que implicava uma hora de deslocação para lá, outra deslocação Uau. para cá, nunca teria na vida para ela. Eu sabia que para ser mãe e estar só uma hora por dia com ela, à exceção do tempo que está a dormir, eu ia questionar a minha escolha. Portanto, não queria embarcar num projeto e depois questionar-me porque é que eu estou nisto se só estou uma hora por dia com ela. Lá está, quando me lanço em algo, é mesmo literalmente corpo e alma, lanço-me com Sim, toda eu, portanto, é nesse sentido. Mensagem também deixaria, um pouco baseada naquilo que já referi nos vídeos anteriores, mas se calhar com uma conotação diferente, no sentido de as visões que os outros trazem de maternidade ou do empreender não têm necessariamente de ser aquelas que nós deixemos que nos limitem. Às vezes a uhum, gente diz, se calhar não, porque depois eu tenho que a precisar de estabilidade e agora vais fazer isto, seja, que não nos deixemos só limitar pelo que é o testemunho de outra pessoa, porque às uhum, vezes o que é a necessidade de previsibilidade e de segurança do outro pode não ser o que é prioridade para nós, por isso que sejamos audazes para conseguir tomar as nossas próprias decisões, aquilo que faz sentido para nós e colocar isso em prática, independentemente de ter feedbacks ou perspectivas que sejam mais cautelosos e dizer que nos aconselhem a não ir por esse caminho, mas que sejamos capazes de escolher o nosso próprio caminho e ir atrás dele, no fundo, no que isso implica. sim. E que traz muitas surpresas de certeza, porque se há um ano me dissessem que eu ia estar com os projetos que estão neste momento, eu não imaginaria, não imaginaria. Por isso, eu acho que quando nós estamos por conta própria, o limite acaba por não existir. Por isso, mas eu acho que as pessoas não dizem por mal quando dizem, olha que isso Sim, cada um faz os comentários conforme a experiência que tem. E muita gente não tem boa experiência, mas não significa que a nossa experiência não possa vir a ser o exemplo e a inspiração para outros. exatamente. Exatamente. Olha, agradecer-te mais uma vez por Uhum. este vídeo. Eu gostei muito. Também gostei ah, muito e passou muito rápido. não foi? Agora, quando Sim, olhamos para o tempo, já passou um tempinho sim. e nem nos demos por ele a passar, por isso é sinónimo que foi bem passado, ainda bem. Uhum. Já sabem, qualquer questão ou dúvida ou comentário que querem deixar, somos receptivas a isso. Esperemos Uhum. que tenha sido benéfico para vocês, sejam mães, pais, quem esteja a pensar abraçar este novo papel ou quem já esteja a passar por algum tempo. E obrigada. Um Obrigada beijinho. eu pelo convite, gostei mesmo muito da conversa.